Tudo bem, pessoal? Meu nome é Júlio, sejam bem-vindos ao meu canal. Pessoal que não é inscrito, aproveita aí para deixar uma inscrição e ajudar o canal a crescer. Pessoal que já é inscrito, aproveita para deixar aquela curtida, comentar, compartilhar e ativar o sininho para não perder nenhum vídeo. Beleza, pessoal? Hoje, um vídeo especial aí pro pessoal dos robozinhos aí, pessoal que comprou estratégia comigo, pessoal que mandou fazer automatização de robô, de estratégia, né? Então o vídeo hoje é para mostrar como é que a gente faz backtest e dar algumas dicas para vocês também, beleza? Então para começar, vocês têm que ter, né, alguma estratégia, algum robô, alguma coisa que tenha o código aberto, né? Senão vocês não vão conseguir fazer backtest, tá? Você pode até colocar no gráfico, né, aquela estratégia de execução, né, vindo aqui, ó, inserir estratégia de execução, beleza? Você consegue adicionar aqui. Você consegue ver, né, pontos onde o robô está comprando e vendendo, mas aí você não consegue fazer backtest se você não tiver o código aberto. Beleza, como é que a gente faz backtest, pessoal? Eu vou dar exemplo do backtest que eu estou fazendo do Sputnik, tá? Então vamos lá. A gente vem em estratégias, editor de estratégias, tá? Ó, vai abrir aqui. Você clica aqui em abrir, tá? Ou, né, se você já tiver aberto, ele fica aqui do lado como recente, né? Então vamos abrir aqui, ó, o que eu estou usando para testar o Sputnik. Pessoal, todo o código que eu faço, todo robô, toda a estratégia de execução, eu sempre coloco esses parâmetros aqui, tá? Em input, tá? Obviamente, dependendo da estratégia, serão outras opções aqui. Mas tudo que você conseguir alterar e puder alterar no robô que eu fiz para você, vai estar aqui, tá? Em input. Então, ó, vamos dar um exemplo do Sputnik. O que a gente consegue mudar no Sputnik? O horário que ele começa a trabalhar, o horário que ele para de fazer operações, o horário que ele vai zerar, né, as posições se tiver alguma posição aberta ainda, o tipo de entrada dele. Normalmente eu deixo também, pessoal, ó, quando tem, né, essas coisas de escolha, eu deixo do lado, né, comentado, né, a gente chama de comentar, né, quando coloca alguma coisa no código que ele não vai ser executado, né? É só para mostrar, né? Então aqui os tipos de entrada, por exemplo, a gente vai começar pela 1, né? Obviamente. Então a gente tem a 1 que é a super agressiva, 2 pouco agressiva, 3 conservadora, 4 super conservadora. Tipo de alvo. Então a gente tem 4 tipos de alvos aqui, né? 1, alvo em pontos, 2, alvo na média, 3, alvo na banda oposta, 4, alvo do tamanho do stop. A gente consegue alterar aqui também. Lembrando que no Sputnik eu estou fazendo teste só com tipo de alvo 2, né? Alvo na média. E tipo de stop 2, stop na mínima ou máxima do box de entrada. Não estou alterando mais nada, beleza? A única coisa que eu altero é o tipo de entrada. A gente usa as 4. E a gente usa, né, as duas opções aqui, com esperar tocar a média ligada e desligada. Beleza? É isso que a gente altera. Então, por exemplo, se eu quero usar alvo em pontos, eu mudo aqui tipo de alvo para 1 e coloco a quantidade de pontos que eu quero usar como alvo, né? Mesma coisa o stop. Então eu deixo o tipo de stop, mudo para 1 e coloco a quantidade de pontos que eu quero, né, no stop. Beleza? Então, todas as opções que vocês têm para alterar o robô, tá tudo aqui no input. Eu deixei lá para baixo o resto do código, né? Porque não primeiro, porque eu não quero mostrar para ninguém. E segundo, porque não é relevante, tá? Muita gente que compra estratégia comigo quer ficar fuçando lá embaixo. Cara, lá embaixo você não fuça em nada. Você só fuça no input até aparecer a opção, né, de variações aqui, variáveis, né, var. Dali para baixo, do var para baixo, você não mexe em nada. Senão você vai estragar a estratégia, beleza? Então vamos lá. Então eu quero tipo de entrada 1, eu quero esses horários aqui mesmo, tipo de entrada 1. Eu quero deixar o esperar tocar média desligado. Tanto eu posso escrever em português quanto em inglês, tá? Então eu posso colocar falso ou verdadeiro, ou true ou false, né? Vamos lá. Então eu quero esperar tocar média desligado, tipo de entrada 1, tipo de alvo 2, esperar tocar média 2. Beleza? Então esse é o primeiro cenário que eu quero testar. Então beleza, defini, né, o cenário do primeiro teste.
Primeira coisa que a gente faz, pessoal, clica nesse botãozinho aqui, tá? Que ele vai aparecer umas configurações aqui embaixo, beleza? O que a gente pode mudar aqui? O ativo, tá? Então a gente consegue mudar o ativo. Mudar pro dólar, vou dar OK. Deixa ele carregar. Ué, deu alguma coisinha aqui. Acho que é por causa do período, será? Bom, não sei. Enfim, vamos fazer o seguinte, que é o que eu sempre faço. Eu não mudo o período por aqui, tá? Eu não mudo por aqui. Eu sempre clico aqui em gráfico, tá? E aqui eu mudo o período. Aí sim, posso colocar o WDOZ. E aqui eu posso mudar o tempo gráfico, né? Eu mudo o ativo e o tempo gráfico. Então vamos colocar no 4R, beleza? Aqui, tá no 4R agora. Agora a gente pode voltar lá pro editor. Foi alterado aqui. Eu não entendi porque que ele deu esse... Vamos colocar o WDO Foot, tá? Porque o Profit a gente sabe, né, que é complicado. Enfim, né? Ele não está deixando a gente mudar aqui. Vamos fazer o seguinte. Vamos botar para rodar assim mesmo. E aí a gente muda depois, tá? É até bom para vocês verem que esses probleminhas acontecem, tá? E você tem que dar um jeito de contornar eles. Então, fez qualquer alteração, salva, tá? Senão, não vai dar certo. Fez qualquer alteração, salva. Beleza? Ó, eu não vou dar pause, tá? Nessas partes em que ele carregar o backtest, tá? Para vocês verem como é que funciona, né? Como demora, né? Beleza. Ah, tá. Agora vai deixar mudar. Era isso, pessoal. Alguma alteração que a gente fez aqui tinha que salvar, tá? Então vamos lá. O ativo, a gente já viu que pode mudar o ativo e o tempo gráfico por aqui pelo gráfico. Não tem necessidade de mexer por aqui. Quantidade, coloca 1, quantidade de contratos. E aqui vocês vão determinar o período que você pode fazer o backtest. Lembrando, olha só. Agora ele está falando pra gente. A gente colocou no 4R. O 4R é o renco menor que tem para trabalhar dentro do Profit, no backtest, tá? Quanto menor o renco, menor a base de dados. Olha só, ele está falando pra gente que no 4R a gente só tem dados a partir do dia 14/11 de 2022, ou seja, menos de um mês, tá? Isso aqui é um absurdo do Profit, né? Isso aqui é ridículo do Profit. Então, conforme a gente vai aumentando o tempo gráfico, vamos colocar aqui um 15R, por exemplo. Tá? Vamos ver o que ele vai falar pra gente. Eu não sei se eu tenho que salvar para ele aparecer. Enfim, vamos salvar. Ah, não, eu não tenho como salvar ali. Vou colocar aí personalizado. Bom, né? Ele só mostra quando ele quer, né? Beleza, tá? Vamos voltar pro 4R. Mas tenham isso em mente, né? O Profit, ele tem essa limitação. Quanto menor o renco, quanto menor o candle também, candle de 1 minuto, vai ter menos base de dados do que o de 5, que vai ter menos do que o de 15. Em compensação, gráficos diários, por exemplo, eu já puxei dados de 1997, se eu não me engano, em ações, tá? Um gráfico de um dia. Vamos personalizar a data do backtest. Então, qual é a data que eu quero fazer o backtest? Você vai colocar a data inicial e a data final aqui, beleza? Então, eu vou colocar do dia 21/11 de 2022 até o dia 25. Beleza? Confirmou a data. Sleep Age eu não uso, tá? Quantidade de ticks 1. Tudo certo? Salvou. Eu já vou dar uma dica aqui agora, tá? Normalmente você clica em executar aqui e aí ele vai carregar, vai demorar, tal, não sei o que. A dica que eu dou é já mudar direto pro gráfico e executar ele aqui, tá? Executa já no gráfico, porque se ele ficar no editor, ele vai abrir esse misto, tá? Dos dois juntos e ele fica mais pesado. Então abre direto no gráfico, dá executar aqui, tá? Então vamos lá, vamos executar aqui, vamos deixar rodando para vocês verem o tempo que demora.
Lembrando que eu tô puxando o backtest de apenas 5 dias, né? Vamos lá. Day play. A partir de agora ele tá calculando, tá? Ó, ele travou. E isso é normal. Agora deixa aí. Puxando enquanto eu tomo uma aguinha aqui. Beleza? E vou dar a dica pra vocês, pessoal. A dica de ouro, tá? Pra quem quer testar, fazer backtest em tempos gráficos diferentes. Muita gente não sabe disso. Eu descobri na sorte, né? Ó, aparentemente ele já calculou, tá? Não, ainda não. Ele tá terminando, ó. Tá travado ainda. Então eu vou dar a dica de ouro para quem vai fazer backtest. Por exemplo, que nem eu, que eu tô fazendo no Sputnik. Eu testo no 4R, depois no 5R, depois no 6R, 7R. Vou mostrar para vocês como né, economizar muito tempo. Ó, ele tá calculando ainda, tá? Lembrando, puxei apenas 5 dias. Continua, tá? Continua. Essa demora é normal. Tá? Obviamente, se o seu computador, né, for um computador da NASA, eu acho que vai um pouco mais rápido, né? Mas pelo que eu tava vendo em vídeos no YouTube e tal, essa demora é normal. Eu acho que é a limitação do Profit, tá? Dos dados que ele puxa do Profit. Então não tem muito a ver com o desempenho do seu computador. Então ele já mostra aqui, né, as operações que ele fez, apesar de que, né, dia 28 eu não puxei eu não puxei dados, né? Não puxei backtest, mas ele puxa também aqui. Então ele acabou, tá? Ele acabou agora o backtest. O que a gente faz? A gente vem para estatísticas, ó. Tem o botãozinho, olha só, bugou tudo. Tem o botãozinho aqui, estatísticas. A gente clica aqui, ó. E agora a gente tem todas as informações disso aqui, ó. Dessas configurações aqui. Então o que vocês vão fazer? Vocês vão pegar uma planilha, tá? Peraí. Vocês vão pegar uma planilha, vocês vão anotar o horário que começou, o horário que terminou, o horário que zerou a posição, o tipo de entrada, se o tocar média está ligado ou desligado, tipo de alvo na média. Então você vai anotar qual média que é, né? Se é exponencial ou não, se teve deslocamento ou não. Vocês vão anotar tudo isso. Tipo de stop é o 2. Beleza, o 2 é na mínima e máxima do box. Quantos ticks? Ah, um tick só. Beleza. Aí se você for fazer alteração, né? Não, eu quero testar outros desvios do Keltner. Eu quero testar o Keltner com outras médias. Vocês vão ter que anotar tudo isso também, beleza? Anotou tudo, né, na sua planilha? Aí você vai anotar isso aqui, ó. O ganho, né, líquido desses dias, né, o saldo. Você vai anotar quantidade de operações, operações vencedoras, a porcentagem, né, quantos loss deu, quantas operações foram zeradas, dependendo da estratégia não vai ter zerado, né? Você vai anotar a média das operações vencedoras, a média das perdedoras. Você vai anotar maior sequência máxima vencedora, maior sequência máxima perdedora, tá? O drawdown, tá? Que é o quanto você ficou negativo nesses 5 dias operando essa estratégia, beleza? Então você tem que anotar tudo isso. Por quê? Porque quando você mudar, né, o tempo gráfico ou mudar qualquer outra coisinha aqui, são outras informações, e aí você não vai ter como comparar, né? Então você anota tudo isso numa planilha, como eu faço aqui, ó. Vou mostrar pra vocês, ó. Então quando eu vou fazer um backtest, obviamente que eu não preciso anotar tudo aquilo, porque tem coisas que não vão ser alteradas, né? Mas eu altero, ó, por exemplo, tipo de stop que eu uso, tá aqui. O tipo de alvo, tipo de stop, tipo de entrada, ó. Cada conjunto desse aqui é um tipo de entrada diferente, ó, tipo 2, tipo 3, tipo 4. Se o tocou média tá ligado ou não, né? Ó, falso, verdadeiro. O tamanho do renco, tá? Então do 4R ao 8R, tá? E eu vou anotando tudo, eu anoto quantidade de trades, quantos gain, quantos loss,
porcentagem, qual foi o lucro, qual foi o prejuízo. Tem essa etapa que dá prejuízo, beleza? Anotem tudo isso antes de pular, né, para a próxima etapa, né? Beleza? Agora eu vou dar a dica para vocês, porque como é que a gente faz? Anotou tudo. Agora você clica aqui no parar, né, com esse botãozinho de stop, altera o que você quer alterar, salva e executa de novo. Você quer alterar só o tempo gráfico? Não precisa, tá? Vem aqui em gráfico, aqui, né, onde está mesmo. Tá vendo que aqui em cima tá marcando 4R, tá? Ele tá falando que tá no 4R. A gente consegue mudar aqui, pessoal, sem ter que fazer tudo isso que eu falei, de parar essa tela. Então eu vou vir aqui, ó, e vou colocar, ó, simplesmente, vamos fazer de novo aqui, ó. Eu cliquei com o botão esquerdo aqui, ó, tô clicando com o botão esquerdo. Agora eu venho no teclado, aperto 5, R, simples assim. Clico aqui, 5R, dou um OK. Ou eu posso simplesmente apertar 5R e dar Enter. Agora ele vai travar de novo, por quê? Ele vai pegar todos os cálculos que ele fez e vai reiniciar agora com o 5R. Porém, de uma forma muito mais rápida, tá? Ó, ele tá travado ainda, tá? Quando ele mudar aqui, ó, para 5R, 5 tick, né? E começar a aparecer, ele vai zerar isso aqui primeiro, tá? Depois que ele zerar, ele vai aparecer os novos números, tá? Então vamos aguardar aqui enquanto isso. Eu não vou pausar para você ver, né? Vocês verem o tempo que demora. Beleza? Então deixa carregando aí. Não vou mexer em nada. Normalmente ele demora um pouco menos, tá, do que aquela primeira vez que a gente fez. Porque até para salvar, dependendo do tamanho do seu código, eu tenho um código aqui que demora 20 segundos para salvar. E tipo assim, isso porque eu alterei uma letra, um número. Mas ele vai demorar, dependendo do tamanho do código, ele demora mais. Beleza? Então ele continua aqui carregando, né? Já vou mostrar uma coisinha que eu fiz também, pessoal. Agora que eu lembrei. O gráfico de vocês não vai estar assim, mas é bem fácil de arrumar, tá? Vou tomar mais uma aguinha aqui enquanto isso. Ó, ele tá terminando, tá? É porque eu tô gravando também, agora que eu lembrei. Como o OBS ele pesa muito, então pode estar demorando um pouquinho mais. Mas não é nada nada muito mais rápido do que isso não, tá? Ele tá demorando um pouquinho só a mais, mas ele demora mesmo. Toda vez que você altera, ele demora. E aí continuamos aguardando, né? Então, pessoal, não se desesperem. É a primeira vez que eu tava mexendo nisso, que demorou um pouco mais do que o normal. Eu achei que tinha travado, reiniciei o Profit, caguei todo o código. Não precisa se desesperar, só aguardar. Vai fazer outra coisa enquanto isso. Volta de 2 em 2 minutos para anotar o código e anotar os resultados, né? E alterar o código. Vamos continuar aguardando. Se demorar um pouco mais, eu vou pausar para ver o que acontecer aqui, tá? Voltou, pessoal. Ele demorou uns 10 segundos a mais depois que eu pausei, tá? Então, assim, demora, né? Infelizmente demora, porque ele tem que refazer todos os cálculos com um tamanho de renco diferente. Mas o seu trabalho é menor, tá? Então, ele já deu aqui os novos resultados, tá? Eu não falei, pessoal, mas a gente consegue ver mais informações aqui embaixo, tá? Não é só essa tela, tá? A gente consegue ver as operações, uma por uma, tá? Com data de início, data de fim, o resultado, tá? De todas as operações que ele fez nesse período. Backtest a gente consegue ver isso. A gente consegue ver o gráfico das operações, né? O tamanho do gain, tamanho de loss de cada uma. E a curva de patrimônio também, né? A gente consegue ver por aqui. Beleza? Só que pro backtest, né? Se for assim,
eu quero só anotar os dados para depois analisar, é só por aqui mesmo, né? O que eu falei que de vocês pode estar diferente é isso aqui, ó. Tá? Porque quando você muda pro gráfico, ele vai aparecer o gráfico, além das estatísticas. Porque a estatística aparece aqui, ó. Lembra que a gente clicou nesse botãozinho para aparecer as estatísticas? Ó, cliquei de novo. Espero que não demore tanto. Ó, tá aí, apareceu. Só que o gráfico aqui pra gente não importa, tá? Porque a gente não vai... tudo bem, se você quiser voltar no gráfico para trás e analisar uma operação uma por uma, não tem problema. Mas você simplesmente puxa aqui pra cima. Agora ele não vai esconder do jeito que tá, mas não tem problema, tá? Não, porque o gráfico pra gente não é importante. Beleza? Aí anotou tudo isso de novo, tá? O saldo, tal, tudo isso você alterou no 5R, né? Você já tinha anotado no 4R. Anotou no 5R, vem aqui de novo. 6R. E dá Enter, tá? Eu não vou fazer para não travar meu Profit de novo. E aí, deixa carregar tudo, anota na sua planilha. E aí você vai ter os dados dessa forma aqui, né? Para você conseguir analisar depois. Ó, a gente está vendo aqui, depois de todos os dados coletados, a gente vê que, né, naquela data, o 4R, né? 4R, ele se saiu muito melhor do que os outros, ó. Independente se o tocar média está ligado ou desligado, independente se o tipo de entrada é 1 ou 2, pode ver que no tipo de entrada 2 o 4R de novo foi melhor, né? Ó, tipo de entrada 3, o 4R foi melhor também. Ou seja, independente do tipo de entrada, se o tocar média está ligado ou desligado, com essas informações todas puxadas, né, a gente vê que o 4R se saiu melhor naquela semana. E de longe o pior foi o 8R, né? Ó, foram os piores resultados. Beleza? Então assim, essa é uma maneira bacana, tá? De você testar o seu operacional. Porque olha só, vamos fazer uma soma aqui, rapidinho. Ó. Soma. Vamos ver se ele vai conseguir somar com com letras no meio, né? Ó. Tudo bem, né? Eu passei algumas horinhas fazendo isso, tá? Não é rápido isso aqui. Mas olha só, eu simulei de forma automática 2.632 trades, tá? Agora você imagina fazer tudo isso na mão e anotar qual deu gain, qual deu loss, qual foi o gain, qual foi o loss, porque lembrando, o alvo é na média, a média vai estar alterando o tempo todo. O tamanho do box também, box de reversão, ele vai ter um pavio diferente a cada nova entrada, ou seja, o stop também vai ser diferente. Agora você imagina você fazer tudo isso na mão. Então essa é uma função, uma opção bacana para o cara que tem o código, né? O cara que tem automatizou a estratégia dele. Não é só automatizar, não é só colocar para rodar, não, eu quero que o robô faça entradas. Você pode testar ela para deixar ela melhor ainda. E você vai testar ela dessa forma. Agora vamos mostrar lá como é que funciona? Eu acabei então, beleza, ó. Tá vendo a nossa planilha aqui? Então eu acabei daqui até aqui, ó. Eu puxei do 4R ao 8R, beleza? E agora eu vou refazer tudo com o tocar média ligado. Como é que eu faço? Lembrando, você terminou, você está no 8R, tá? Você vai estar no 8R aqui, vamos diminuir de novo. Então aqui vai estar 8R. E você vai recomeçar do 4R. Então a gente tem uma sacadinha aqui para você não perder tempo, porque se eu mudar aqui para 4R com o código executando, você viu a demora que é, né? Então o que eu faço, pessoal? Toda vez que eu vou fazer alguma alteração aqui no editor, né, a gente já sabe que tem que parar a execução do código, alterar, salvar e mandar executar de novo. Então o que eu faço aqui para mudar para o 4R sem ter que esperar tudo aquilo de novo? Eu mando parar a execução, parei. Agora eu mudo para o 4R, dou Enter, já foi alterado. Beleza? Agora ele resetou para o 4R. Agora vamos lá, o que a gente vai alterar lá na planilha? A gente vai colocar aqui tocar média verdadeiro, né? Lembrando, a gente pode colocar em inglês ou em português. Colocou verdadeiro, eu tenho que salvar, tá?
Cliquei em salvar. Vamos aguardar ele salvar o código. Olha a demora que eu falei. Esse código nem é tão grande, tá? Ele não é tão pesado quanto outros que eu tenho aqui. Lembrando também que o OBS tá ligado, né? O OBS dá uma pesadinha no computador. Beleza. Salvou. Agora eu tenho que clicar em executar de novo, tá? Eu vou fazer isso, mas eu vou pausar aqui para não alongar mais o vídeo. Então, cliquei em executar. Ó, e lembrando a dica que eu dei no começo eu esqueci de fazer agora. Ó, de mudar para o gráfico antes de clicar em executar. Tá? Para tornar a coisa um pouco mais rápida. Mas beleza, né? Como eu vou pausar, para vocês não tem diferença, né? Vamos pausar aqui então e eu volto quando terminar de calcular. Então voltamos aqui, pessoal. Olha aí. Ele já puxou aqui então. Né? A gente muda para o gráfico para dar uma olhada lá. E agora aqui a gente já tem um resultado. Vamos voltar na planilha. Ó. A gente já tem o resultado dessa parte aqui, ó. Então agora 4R com o tocar média ligado, né? Que foi a alteração que a gente fez. Deu esses resultados, a gente anota tudo. E aí a mesma coisa, né? Agora a gente vai ter que fazer no 5R. Não precisa parar a execução. Simplesmente é aqui 5R, dá Enter. Pronto, aqui travou. Vou pausar, vamos voltar aqui quando retornar o cálculo. Pessoal, isso aqui demorou mais do que o normal, hein? Eu não sei se é a chuva aqui, não sei o que é, meu computador também não é dos melhores. Mas enfim, né? O que eu queria mostrar pra vocês já mostrei. Tá? Então aqui agora a gente tem o resultado do 5R, né? A gente anotou aqui o 4R. Foi aqui, né? 4R. Agora do 5R e assim por diante. Quando chegar aqui embaixo, a gente pausa, né? Pausa a execução. Para, né? Na verdade. Volta aqui para falso, né? Porque a gente quer testar os dois. E aí a gente vai mudar o tipo de entrada para 2 e refazer tudo aquilo, né? Salvar e refazer tudo aquilo. Beleza, pessoal? O vídeo já está um pouco comprido, né? Um pouquinho só, né? Quase 30 minutos. Vou encerrar por aqui. A chuva também apertou, vai atrapalhar a gravação. Então é isso aí, pessoal. Pessoal que adquiriu o código comigo aí, é assim que você consegue fazer um backtest, tá? De forma completa, né? Para refinar a sua estratégia. Pessoal que não adquiriu o código comigo ainda, tá a descrição aí, né? De repente você tem um setup aí que você usa para fazer operações e você pode tanto automatizar ele criando um robô, quanto, né, criar uma estratégia de execução para fazer backtest e testar a sua estratégia, refinar ela, melhorar ela. Como eu falei, você pode... Essa estratégia aqui usa Keltner com IFR. Você pode trocar o período do FR, trocar a sobrecompra dele, a sobrevenda. Você pode trocar o desvio padrão do Keltner. Você pode mudar a média do Keltner, se é exponencial ou não. Então você pode alterar tudo dessa estratégia e ir anotando numa planilha, né? Se, né, tá melhorando ou não. Beleza, pessoal? Então é isso aí. Um abraço para vocês e até amanhã.